Olá pessoal, meu nome é Carlos Santos, sejam bem-vindos ao canal Gestão e Finanças. Bem, este é o vídeo 1, continuação, sobre matemática financeira. O tema que eu estou abordando é juros simples. Esse é a parte 3 e eu vou apenas aplicar exercícios. Assistam aos vídeos anteriores para entenderem todo o conteúdo. Bem, o primeiro exercício é sobre o cálculo do capital. Para obter juros de R$ 21,50 em 3 meses, a taxa de juros 12,5% ao mês, qual o capital que devo aplicar hoje? Bem, aí já está a resposta, né, dos exercícios, como no vídeo anteriores estamos fazendo o mesmo processo. Vamos ver como ficaria na calculadora esse cálculo. Você liga a calculadora, limpa o conteúdo, aumenta as casas decimais e vamos ao processo. Você tem 21,5, que são os juros, a parte de cima, Enter. Você tem a taxa de 2,5%, Enter. 100 divide e multiplica por 3 meses. Faz a primeira multiplicação que está embaixo e a divisão ao qual está em cima. Diminui a casa decimal e você tem R$ 286,67, assim como consta no exercício. Bem, o segundo exercício é: calcule o valor a ser aplicado durante 10 meses, a taxa de 19% ao ano, para que possam ser obtidos R$ 300 de juros. Bem, aqui está o cálculo completo e tem a observação. Então, como está a taxa em ano e o prazo em meses, então nós dividiremos a taxa em 12 para obter uma taxa de 1,60% ao mês. Vamos ver como ficaria na calculadora. Então a gente limpa o conteúdo, aumenta a casa decimal. Bem, aí você tem R$ 300, né, que é a parte de cima. Você tem 1,6, que é a taxa de juros. 100 divide para ficar em decimal. E aperta o 10, que são um prazo. Multiplica primeiro e depois divide. Então você tem R$ 1.875. Como está o exercício? R$ 1.875. Bem, agora vamos ao cálculo de juros. Qual o valor dos juros de uma aplicação de R$ 540 a taxa de 13,5% ao mês por um prazo de 3 meses? Aqui está o resultado dos exercícios para vocês acompanharem. Vamos verificar como ficaria na calculadora. Você limpa, aumenta a casa decimal. Então você tem 540, que é o capital, Enter. 13,5%, que é a taxa, Enter. 100 divide. E você tem um 13, que é o prazo. Aqui tem duas multiplicações. Então você tem o valor de R$ 56,70. R$ 56,70. O próximo, você aplicou R$ 600 a taxa de 4% ao mês por um prazo de 180 dias. Quanto receberá de juros? Aqui o resultado já está pronto. Aí então você só vai fazer uma alteração, né? Você vai transformar dias em meses. Então 180 dias por 30, 6 meses. Vamos ver como fica na calculadora. Você limpa o conteúdo, aumenta a casa decimal. Então você tem R$ 600, que é o capital, Enter. Você tem o 4%, Enter. 100 divide. E você tem um prazo de 6. Faz a multiplicação e novamente. Você tem R$ 144. Como está o exercício? R$ 144. Agora vamos ao cálculo do prazo. Você aplicou
R$ 340 a uma taxa mensal de 4,5% e obteve um rendimento de R$ 91,80. Qual o prazo mínimo que o dinheiro deve ser aplicado para obter esse rendimento? Aqui está o resultado dos exercícios. Agora vamos ver como ficaria na calculadora. Você limpa o conteúdo, aumenta a casa decimal. Então você tem 91,80, Enter, essa parte fica em cima, R$ 340, que é o capital, Enter, 4,5%, que é a taxa, Enter, 100, divide. Aqui você dividiu primeiro a parte decimal. Agora você usa o sinal da multiplicação para multiplicar a taxa com o capital e depois de divisão, para você dividir o que está em cima. Deu 6 meses. Apertar F1 para ficar um valor fechado. Então deu 6 meses, como está o exercício. O segundo é: por quantos meses você precisará aplicar um capital de R$ 900 a taxa de 27,64% ao trimestre para receber de juros R$ 663,12? Então aqui está a fórmula do prazo, o exercício já feito. Então você tem dois processos. Primeiro a taxa trimestral, né, que, como informei, se você tem uma taxa trimestral, você tem que dividir por 3 para poder ter um valor mensal, né? Então o valor mensal da taxa é 9,2133. Está em decimal. Então vamos lá, a gente primeiro limpa, aumenta a casa decimal, certo? Aí pega 663,12, Enter, que é o valor que está em cima, R$ 900, que é o capital, Enter. Você pega como eu tenho aqui já, eu vou pegar o 27, vou fazer dois processos, ponto 64, Enter, vou dividir por 3, Enter, e agora eu vou dividir por 100, que é para ficar em decimal, divide. Aí agora eu faço o processo de multiplicar a taxa com o capital e depois dividir pelo que está em cima, que é o valor dos juros. Como está em decimal, eu apenas pego F1 para dar 8, que é o valor de 8 meses. Ok? Bem, agora o cálculo da taxa de juros. Você aplicou R$ 220 por um prazo de 6 meses e obteve um rendimento de R$ 36. Qual a taxa de juros mensal? Aqui a fórmula taxa de juros, o resultado fechado. Lembrando que quando você for fazer o resultado vai ser em decimal e você transforma para porcentagem. Vamos ver como fica na calculadora. Bem, então você limpa, aumenta a casa decimal para facilitar a visualização. R$ 36, Enter, que é o valor de cima, 220, que é o capital, Enter, e 6, que é o prazo. Você multiplica primeiro que está embaixo e divide que está em cima. Então você está aqui em decimal, você pega 100 e multiplica e diminui a casa decimal. Você tem 2,73. 2,73 ao mês, que é a taxa de juros. Bom, o último exercício é: Bia comprou uma máquina de lavar cujo preço à vista era R$ 1.300 para pagamento no prazo de 270 dias. O valor dos juros foi de R$ 576,34. Qual a taxa de juros mensal cobrada? Então aqui novamente a fórmula da taxa de juros, o exercício já pronto. Então aqui tem dois processos. Primeiro é o prazo, né, que você vai transformar em mês, e depois o processo da casa decimal, que você transforma em porcentagem. Vamos ver como fica na calculadora. Então você limpa o conteúdo, aumenta a casa decimal para melhorar o cálculo. Então você tem R$ 648
ponto 37, enter, R$ 1.300 do capital, enter, 9, que é o prazo, você multiplica o que tem embaixo, divide o que tem em cima. Aí você tem número decimal, como você quer em porcentagem, você pega 100, multiplica, diminui cada decimal, você tem 5,54. 5,54 ao mês, igual como está no exercício. Bem, finalizamos o vídeo 1. Obrigado por terem assistido todos os vídeos deste conteúdo. Em breve, nos próximos vídeos, falaremos sobre montante, referência do material. Um abraço.